Quando uma franquia é muito famosa fora da internet, automaticamente ela tem uma presença muito forte por aqui, marcando sua existência por meio de artes, tópicos e vídeos. Mas também existem casos contrários, onde uma obra tem uma presença muito forte apenas na internet e que depois ela passa a ser reconhecida mundo afora. Isso se deve ao fato de vários pilares construídos pelos próprios fãs, que ajudam a alavancar uma certa franquia antes dela chegar nas pessoas normais. Na qual, no caso do documentário de hoje, falaremos de um desses pilares feitos pelos fãs, que em certa época se importavam com apenas uma coisa, que era com robôs gostosos se beijando. E isso retrata exatamente essa era obscura dos fãs dessa franquia. Então, prepare uma dose forte de insulina para aguentarem essa... Isso é Five Nights at Freddy's, por Tony Cry Knight. Ok, por onde eu começo? É de conhecimento geral que a franquia FNAF é um bom exemplo de como não ser normal. E isso é completamente culpa dos fãs. E eu me incluo nisso. Oh shit, that's me! Virando uma febre gigantesca na internet alguns anos atrás, o que era para ser apenas um joguinho de terror da semana, acaba por se tornar, de 2014 até os dias de hoje, um gigantesco centro para discussões sobre assuntos que ninguém tem certeza de nada, crimes sérios envolvendo os membros da comunidade, maluquices sem explicação alguma, e com os frequentadores sendo mal vistos pelas outras pessoas ao redor, ou seja, uma casa de prostituição. E esse crescimento constante da comunidade e da franquia em si, se deve ao fato não só por conta do criador ter alimentado os fãs consecutivamente, lançando jogos um atrás do outro, com medo de demorar muito para lançar algo novo e o pessoal mudar o hiperfoco da semana para qualquer outra coisa. Foram os próprios fãs que se autoalimentaram por muito tempo, como as teorias, o que basicamente sempre sustentou a franquia, com as pessoas se reunindo e tentando decifrar por mais de uma década uma história mal contada e incompleta. Mas mal Scott sabia o que ele tinha criado. Quer dizer, você cria um jogo onde o foco central é um infanticídio em massa e a maior parte do seu público são crianças. Bem, não seria a primeira vez que uma obra erra o seu público atingido. E principalmente entre esses anos, os chips predominavam não só essa franquia, mas como qualquer coisa indie que existia na mesma época. Será que esse é o preço a se pagar? Olha, isso é apenas um palpite. Eu acho que a razão de tantas coisas estranhas envolverem FNAF nos primeiros anos serem... Isso se deve do público na época não estar completamente definido, porque, qual é? Tinha criança, jovem, adulto na mesma seção de comentários do vídeo Bonnie X Estica. E inclusive foi com esse vídeo que eu conheci FNAF. Fazer o quê, né? E eu realmente não brinco quando eu falo que essas coisas aqui foram uma porta para muita gente ter conhecido essa franquia, porque esse tipo de coisa fazia um sucesso danado na época. Mas o que adianta eu ficar falando aqui para vocês sobre essa época esquisita e não mostrar ela? Então agora sim, vamos para o show. Mas antes, seu like, sua inscrição, seu hype no vídeo e se você puder e não for pobre, vire membro. Vamos, é só 74,46 dinários argelianos, ou melhor, R$3. O vídeo começa mostrando a Chica e o Fox na pizzaria em uma discussão porque, sei lá, não é falado o motivo, eles só brigam porque foda-se. E após essa situação, o Fox, agora sozinho e chateado, fica em um canto até que a Mangle aparece para ficar ao seu lado e acalmá-lo, onde eles se envolvem mais e mais e de repente acabam se beijando bem na frente da Chica, e que logo depois de presenciar essa traição, que eu falo entre aspas porque, de novo, não é explicado o que aconteceu, nem dá pra saber se aquela discussão era o término do relacionamento deles ou só uma briga por, sei lá, a última parte verdadeira do Faustão. Mas após ver isso com uma grande mágoa e angústia no coração, assim como uma boa história de corno, ao invés da mulher culpar o cara por trair ela com outra, a Chica resolve descontar todo esse ódio na amante, e assim ela se enfurece e esquarteja a Mangle com uma fucking machete cheio de amor e ternura. E o melhor dessa cena sensacional é que não tem nenhum tipo de efeito sonoro, então vemos um ataque brutal de uma mulher louca ao som de uma música que provavelmente tocaria em Crepúsculo. Após o arrependimento bater, a Chica foge, e agora a Mangle, toda fodida no chão parecendo uma sem-teto, é vista pelo Foxy, onde mesmo assim não a menospreza e a enxerga com bons olhos, mostrando que não importa o quão feio e desgraçado você seja, seu pau ainda estiver duro,
Depois disso, a Chica aqui tá com um corpo tão gostoso em comparação ao original. Tanto que eu sempre pensava que fosse a Toy Chica toda vez que eu via algo relacionado a esse vídeo. E que, mudando de assunto e falando nos toys, cadê eles nessa animação? Durante a série inteira só tem a Mangle, que sim, ela é o Toy Foxy. Oh meu Deus. E que nessa lore maluca desse universo furry aqui, foi o Freddy que construiu os toys. E é citado em determinado momento novos animatronics, no plural. Então meio que fica muito vago porque só tem a Mangle. Por que eu tô interessado nisso? Assim, nessa situação, a Chica vai até o Bonnie, onde ele pede ajuda para tentar consertar a sua querida amiga. E falando nela, assim que percebe com o que acabou de acontecer, a Mangle é consumida pelo desejo de vingança, indo atrás da Chica para dar uns tabefes nela. E no Bonnie também, porque ele tá lá de trouxa. E então, vendo duas gostosas brigando por causa de homem, o Fox intervém na briga e entra no meio, fazendo a Mangle voltar para si e sair correndo pelas paredes. Mas no meio dessa confusão, bem ali no cantinho escuro, igual uma vizinha idosa fofoqueira espremida no próprio portão de casa, lá está Springtrap, observando o babado e cascando o bico. E analisando essa boa oportunidade, ele vai atrás da Mangle para arquitetar o seu plano maligno. E a partir daqui, os personagens começam a falar, e por incrível que pareça, esse vídeo tem faixas de áudio dubladas por IA pra português e hindu. Eu acho que... Deixa eu ver se eu trocar de idioma. Pera, não, pera. Cara, tem português, tem hindu. Que merda é essa? Com a Mangle vulnerável por conta dos acontecimentos anteriores, o Springtrap aproveita dessa situação para armar uma arapuca contra o Fox e os outros. E o plano megalomaníaco de um assassino em séries de crianças é se casar. E com anel e tudo. Assim, se você parar para analisar friamente esse momento, essa cena é de um homem com 50 e tantos anos se casando com uma IA. E se você quiser piorar ainda mais, se a teoria do MCI estiver certa, ele está se casando com uma criança que ele mesmo matou. Há essas tradições árabes e pasmem, a razão do porquê eles se casarem existe. Lá no passado, a pizzaria era apenas composta pelo Springtrap, que no caso nessa época era o Spring Bonnie, e o nosso querido Fredbear, até que de repente um novo membro chega no local, o Freddy, que já chega exigindo centenas de mudanças no lugar. Calma lá meu filho, você acabou de chegar, sai pra lá. E com esses pedidos absurdos do Freddy, como adicionar mais animatronics no restaurante e aumentar o salário de deputados estaduais, lucidamente o Fredbear não gosta nada disso, e então, para resolver essa situação, ele planeja matar o Freddy esmagando a cabeça dele com uma marreta. Por que esse cara é tão fissurado em ataques brutais? Mas graças a Glob, eles falham miseravelmente, e o Fredbear acaba errando o ataque e tecla Q/kill em si mesmo e morre sobre os escombros do local. E agora sozinho, o Spring Bonnie é expulso da pizzaria, mas ele sorrateiramente volta e fica escondido em uma das salas secretas. E enquanto o tempo passa esperando por uma oportunidade, ele gasta o tempo fazendo... sei lá. Tá, de todos esses anos escondidos, o melhor tipo de vingança que ele conseguiu pensar foi se casar? Bem, se ele for um marido bêbado, crente chato, isso realmente é um castigo. Tá, mas de onde caralho surgiu esse... Bem, como a Mangle se nega a se casar com o blusão, ele revela um dispositivo com alcance de 20 metros que pode desligar o Foxy permanentemente. E assim, não tendo outra escolha, eles se casam. Enquanto isso, o trio vai correndo atrás do Freddy, implorando para ajudá-los, porque a Chica só é forte para atacar vítimas inocentes e indefesas, o Foxy não faz nada porque o papel dele aqui é o de gostoso, e o Bonnie só existe. Sério, se você abrir o Spotify e for no Top Músicas Nacional, você vai conseguir achar ele ali, de tão merda que ele é. O Bonnie e nada é a mesma coisa. Quando a Chica pede ajuda pra ele no início, ele tenta dar em cima dela e recebe um olhar de mas que porra é essa? E depois ele apanha dali, apanha daqui e ainda é ignorado pelos próprios amigos. We need a plan. Yeah! We'll get A plan? Guys, seriously? It's a pizza place. It is, and that's why we should get We'll Freddy. just have to keep searching. O criador dessa história realmente não gostava nem um pouco do Bonnie. E ainda puxando para esse mesmo sentido, eu não sei o que pironhas o Tony tinha contra o Freddy também, porque ele escreveu ele sendo um grandíssimo filho de uma p...
porque de início ele nega o pedido de ajuda dos amigos para restaurarem a Mangle e ainda fica tirando sarro da cara deles, sendo que eles estão ali porque o Freddy tem acesso às câmeras de segurança, ou seja, ele viu que o verdadeiro nome da Chica é Flor de Lis, o ataque à coitada da Mangle foi gratuito e ainda fala na cara de pau que prefere ficar contando notinha fiscal do que fazer algo a respeito. E sem contar que essa história toda não estaria acontecendo se ele não tivesse tentado revirar uma casa que ele acabou de chegar. O Freddy dessa animação é um arrombado, mas depois deles insistirem muito, o miserável aqui acaba aceitando o pedido deles e então o bando vai atrás da donzela. Lembrando que isso tudo começou com uma animação de 36 segundos de Chica x Fox x Mangle. E o engraçado é que a versão que eu tô narrando aqui pra vocês é a final, que é dentro de um compilado de 40 minutos. Mas na primeira versão, no começo do primeiro episódio, não tinha a briga do Fox com a Chica no começo. Então, a animação abre com o Fox olhando puto pro chão sem nenhum motivo. Ele só tá puto com a vida nessa primeira versão. Mas enfim, o Springtrap descobre que o quarteto asmático tá indo atrás da Mangle e então resolve revelar o porquê desse casamento e que, diferente dos outros que são motivados por amor ou por tradições ultrapassadas, o motivo desse aqui é o interesse pelo chip de memória da Mangle, onde que ele é reciclado do antigo Fredbear. Pois que isso? Segundo o plano dele, ele deve apagar as memórias da Mangle e trazer o seu antigo amigo de volta. É um plano até que aceitável, mas em teoria um anel, que era o verdadeiro motivo do casamento, ele aparenta não fazer a mínima diferença na hora da troca de mentes. Ele só brilha e... Com isso, Fredbear está de volta, e logo em seguida os 4 amigos chegam, e então começa a rolar um diálogo atrás de diálogo. A referência. E assim, a porradaria começa. Quer dizer, porradaria não, começa o espancamento por parte do Fredbear, porque ele sozinho derruba os 4 como se eles fossem a mais pura nata da merda. Pera. Quem caralhos é você? E é nessa hora que a gente entende do porquê eles terem ido pedir ajuda ao Freddy, porque ele é o MPV dessa partida. Mesmo depois de apanhar um pouco, ele se levanta, segura, desarma e quase mata o Fredbear em questão de segundos. Mas ele infelizmente é impedido pelo Foxy, mesmo que alguns segundos atrás ele tivesse atravessado o abdômen do Springtrap. Acontece. E agora acontece a escrita nível Isayama de qualidade, porque em 20 segundos o Foxy morre, o Springtrap morre e o Fredbear morre. De novo. E com o discurso no jutsu, o Freddy traz a Mangle de volta. Mangle, I'm sorry. It's all my fault. I'm sorry too. Como assim me desculpa também, menina? Essa pata tava literalmente te esquartejando há 34 minutos atrás. Não vem com isso não! Esse vídeo é um oferecimento aos membros do meu canal. Uou! Então, obrigado Lucas Ferreira -Q2, que se tornou um membro recentemente. E obviamente eu não posso deixar de agradecer os outros membros que estão me apoiando faz um tempo. Então, obrigado galera. E se você quiser que eu não volte para a camada mais súbita do inferno, vire membro. Após uma reunião comum de uma família latina média, eles finalmente conseguem endireitar a Mangle. Mas eu acho que não precisava dessas curvas todas aqui não. Mas ainda restava uma questão, o Foxy ainda estava desligado, com todos tentando religar ele, mas sem sucesso. Ah não. Eles meteram uma referência ao Queen, cara. Por quê? Ué. Não. Peraí. Eu devo ter visto errado, peraí. Meu Deus, na parte 17 ele escreveu errado e ficou Five Nights at Freddy's e ele não consertou. Five Nights at Freddy's. Ah, não. Você aqui. Ah, foda-se. É mais interessante. Possessed by the purple guy, I will kill whomever I please. Their hearts skin till they take shots.
This attraction is great. So many guys I get raped. Cara, deve ter a porra de um compilado em vez que ele fala. Que ele fala essa merda. Ai, eu tô passando mal, meu Deus, meu sovaco tá coçando. Grape Compilation. Era no Twitter. Tinha um compilado dele falando várias vezes essa palavra. Cara, eu tô com medo de pesquisar isso. Não vou pesquisar isso não. É esse aqui. É esse aqui. The ship's gonna hit, there's no way to escape. No matter what you do, Titanic getting wrecked. I'm just gonna figure what the hell we do now. Gonna raid these bitches, get your money. Thanks for calling Game Shark. You play him, then we rape you in the anus. So I'm gonna torture you, then I'm gonna rape you. Que porra é essa? Não. Ah, tá. Menos mal. Por que eu assisti essa merda quando adolescente? Eu me pergunto mesmo. Às vezes, mano, essa coisa tá na minha cabeça agora. E assim foi Five Nights at Freddy's por Tony Cry Knight. Ok, eu acho que pelo jeito que eu narrei a animação agora, parece que eu odiei cada minuto dessa obra barroquista aqui. Mas na verdade, eu genuinamente estava muito interessado e focado enquanto eu estava vendo. Porque além disso não ter nada de bizarro de verdade ou algo criminoso, sendo algo mais cômico e aleatório de tão absurdas que são algumas situações aqui, como a Chica agindo como mulher de preso e o plot do casamento. Querendo ou não, isso é só quase uma versão furry de qualquer filme adolescente de romance que existia na época. E convenhamos, já existia muita coisa pior lançada nesse meio tempo. Confia em mim. E ainda mais que isso é só uma novelinha envolvendo os personagens de FNAF. Com certeza deve ter um desse para cada franquia. Mas agora falando da animação em si, a história realmente se transformou em qualquer outra coisa e escalonou muito rápido. Porque é evidente que o criador não iria imaginar o sucesso. Ok, agora dessa vez foi sem querer. O sucesso que isso iria se tornar. Falei sucesso de novo. E que é evidente que a partir do segundo episódio lançado, ele inventou uma história qualquer como desculpa para continuar desenhando esse Chester defumado aqui. E bota desculpa nisso, porque a animação desse negócio pra época e feito por uma única pessoa é muito boa e consistente. O jeito que os personagens são desenhados me lembra de séries do Disney Channel antigas. E os cenários não são nada mal. A cena da luta final chega a ser até assustadora do tanto de cuidado com a perspectiva durante a cena. E mesmo que a animação seja feita em flash, não é de arder os olhos. Então, parabéns, Tony, você é o cara. E não é à toa, porque ele realmente é um animador formado, e eu não duvido que ele esteja trabalhando em desenhos famosos por aí. E que, de acordo com a wiki do cara, o animatrônico favorito dele é o Bonnie. Não parece. Isso foi definitivamente uma das experiências que existem. Porque na época eu não tinha visto essa animação. Só porque ela era 2D e na minha cabeça de criança a animação boa de FNAF tinha que ser feita em 3D e animada pelos Gmod. Mas resultado eu vi muita coisa pior. Inclusive, o Tony até hoje lança animações de FNAF nesse estilo, e atualmente ele está desenrolando o Five Nights at Freddy's 2, o BOOM, onde tem mais tentativas de assassinato com motivos pífios, onde aqui a Toy Chica quer matar o Toy Bonnie porque ele assassinou o cupcake dela. Também temos animatronics fazendo parte de seitas satânicas com uso de arte das trevas e um cemitério de cupcake zumbis. Daí corta para outra série dele, que é o Freddy fazendo finanças. Enfim, minha gente, originalmente eu ia fazer um vídeo falando de outra animação de FNAF, e que sim, essa é bem absurda e esquisita, e que logicamente fez parte da minha infância, mas eu mudei de ideia porque essa daqui me fez cascar mais o bico, já que a outra me fez ficar com cara de bunda a cada segundo que se passava. Então provavelmente eu devo fazer um vídeo sobre essa animação, mas não agora, porque... não sei, só se eu tiver vontade. Ou claro, se esse vídeo se sair bem e vocês quiserem. Isso. Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros.